Muito bem, pessoal. O primeiro exercício que a gente vai resolver é o seguinte. Um corpo de massa 5 gramas apoiado sobre um plano horizontal, onde é aplicado uma força de 90 newtons para a direita, ocorrendo um deslocamento de 10 metros. Como o plano é áspero, o corpo sofre ação de uma força de atrito de 60 newtons. Usando a gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine trabalho da força F, trabalho da força de atrito, trabalho da força peso, trabalho da força normal. O que nós temos aqui? Eu tenho uma superfície, certo? Aqui vai ter um corpo apoiado em cima dela. Em cima dela está sendo feita uma força F para a direita, F. No sentido contrário, nós temos uma força de atrito, certo? Que aqui nós vamos chamar de FA. Para cima sempre vai estar normal, para baixo vai estar a força-peso, certo? Em cada uma dessas forças, o deslocamento foi até aqui, então andou 10 metros, tá ok? Em cada força dessa aqui, existe um ângulo formado, se a gente prolongar aqui essas linhas, né? Então aqui, com a horizontal, esse ângulo aqui é o de 0 grau. Aqui vai ser 90 graus, continuando aqui vai ser os 180 graus, aqui embaixo 270 graus. Esses ângulos são que vão ser usados para calcular o trabalho, ok? Então vamos lá. Letra A. Na letra A eu quero o trabalho da força F. Então eu vou fazer a força F vezes a distância vezes o cosseno do ângulo de 0 grau, certo? Então, o trabalho da minha força F. Quanto que vale a força F? Vale 90 newtons. 90 vezes a distância, que é 10. Cosseno de zero, você vai pegar numa tabela trigonométrica ou vai pegar na tua calculadora. Isso aqui vai dar exatamente 1. Então, multiplicando tudo, você vai chegar em 900 joules. Muito bem. Letra B. Trabalho da força de atrito. Então, você vai pegar a força de atrito vezes a distância, vezes o cosseno, só que agora o ângulo é de 180 graus. Força de atrito vale 60 newtons. A distância continua sendo 10, só que agora o cosseno dá menos 1. Tá? O cosseno de 180 é menos 1. Multiplicando tudo vai dar menos 600 joules. Faz sentido porque ó, força F está para a direita, força de atrito para a esquerda. Sentido negativo, então ela tem que ser oposta, sentido negativo, valor menos. Certo? C. Trabalho da força-peso. A nossa força-peso é a massa vezes a gravidade. Então eu teria a massa aqui é 5 kg, 5 vezes a gravidade que é 10. Então a minha força-peso é de 50 newtons. Então o trabalho da força-peso é a força-peso vezes a distância vezes o cosseno, só que agora o ângulo é de 90 graus. Quando você for calcular o cosseno de 90, isso aqui vai dar zero. Então aqui você vai botar o 10, aqui o 50, só que esse trabalho, quando você multiplicar isso aqui tudo, 50 vezes 10 vezes 0, vai dar 0 joules. Na letra D, agora o último, o trabalho da força normal. A força normal, pessoal, ela é oposta à força-peso, então ela vai ter a mesma intensidade, uma anula a outra. Então, se a minha força-peso deu 50 newtons, a normal também será 50 newtons. Então, o trabalho da força normal vai ser a normal vezes a distância, vezes o cosseno, só que agora de 270 graus. Então, aqui vai ser 50 vezes 10, que é a distância. O cosseno de 270, zero. Olha só, coincidência, zero. Como eu já havia falado lá atrás, se o ângulo for de 90 ou 270, ou múltiplo deles, o trabalho é nulo. Então, está aqui confirmado pelo cálculo. Tá? Esse é o primeiro. O segundo exercício que eu vou fazer com vocês é o seguinte. Uma bola desce uma rampa com inclinação de 30 graus com horizontal, cujo comprimento é 40 metros. Usando G igual a 10 metros por segundo, e considerando a velocidade inicial da bola nula, ou seja, ela sai do repouso, calcula a velocidade que ela toca no chão. Então, o que vocês têm? Vocês têm uma rampa, mais ou menos assim, com 30 graus de inclinação. Vou fazer um desenho aqui só para vocês entenderem. Aqui estaria o nosso 30 graus. Esse comprimento aqui é 40 metros e a bola estaria aqui em cima. Ela vai descer nessa direção. Eu tenho que descobrir primeiro essa altura aqui. Então aqui, se vocês olharem, eu tenho um triângulo retângulo. Cateto oposto, cateto hipotenusa. Então eu posso usar a relação seno de 30 é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de 30 é 0,5. O cateto oposto é o Hzinho que a gente quer calcular,
e a hipotenusa é 40. Passo 40 para lá multiplicando, 0,5 vezes 40 vai dar o nosso H. Então, o H aqui vai ser 20 metros. Muito bem. Então, essa bola está caindo de uma altura de 20 metros. Mas veja bem, para essa bola cair de uma altura de 20 metros, o que acontece? Nós temos um sistema de conservação de energia aqui, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que a energia mecânica final é igual à inicial, certo? As duas são iguais. Então, nesse caso, você teria assim, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Isso aqui seria o quê? O que é energia mecânica? Energia cinética final mais energia potencial gravitacional final. Lá vai ser que energia cinética inicial mais energia potencial inicial. A energia cinética é calculada com a massa, velocidade final ao quadrado, dividido por 2. Mais energia potencial, massa vezes a gravidade, vezes a altura final, onde ela vai parar. Energia cinética inicial, massa, velocidade inicial ao quadrado, sobre 2. Mais energia potencial inicial, massa, vezes gravidade, vezes altura inicial, que é justamente essa que a gente calculou. Então, a massa, o enunciado me dá, certo? Não me dá, desculpa, a massa não é fornecida, então ela vai ter que cancelar em algum momento. Só que veja bem, a velocidade final é o que a gente quer calcular, então é esse VF que eu quero achar. Porém, a altura final, ela é zero, porque a bolinha vai parar aqui embaixo no chão. Então, se a altura é zero, se eu multiplicar tudo por zero, essa daqui some, certo? A mesma coisa com a velocidade inicial. A velocidade inicial ele considera como sendo nula. Então, se essa velocidade inicial aqui é zero, isso aqui tudo também é zero. Então, isso aqui cai fora. O que sobra para a gente? Massa, gravidade, altura inicial, massa, velocidade final sobre 2. Então, sobrou para a gente massa, velocidade final ao quadrado sobre 2 é igual, do outro lado sobrou quem? Massa vezes a gravidade vezes a altura inicial. Bom, massa desse lado corta com esse lado. Sobrou para vocês velocidade final ao quadrado sobre 2, gravidade vezes a altura inicial. Agora eu posso trocar a gravidade e a altura, porque eu tenho, e vou calcular a velocidade. Então ficaria assim, velocidade final ao quadrado é igual, esse 2 passa para cá, 2 vezes 10, que é a gravidade, e a altura que é 20. Multiplica isso aqui, você vai chegar no seguinte, velocidade final ao quadrado, multiplicando 2 vezes 10 vezes 20 vai dar 400. Então, velocidade final é igual a raiz quadrada de 400. E essa raiz quadrada é exata, né? Vai dar 20 metros por segundo. Valeu, pessoal?